Assim como uma linda história de romance, uma jovem humilde encanta um poderoso rei, que dentre milhares a escolhe para ser sua rainha. Hoje vamos conhecer essa história incrível de fé, determinação e coragem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva e deixe sua curtida para aprender diariamente histórias incríveis e curiosidades surpreendentes da Bíblia. Vamos direto ao vídeo de hoje. A história de Esther, também chamada de Hadassa. A trama se desenrola. Por volta do ano 470 a.C., em Suzã, uma das capitais do Império Persa, onde a família real passava o inverno. O povo hebreu estava sob domínio da Pérsia há aproximadamente 120 anos. Nesta época, quem reinava era o rei Assuero, também chamado de Xerxes. Neste tempo, o rei convidou seus príncipes, servos e senhores das províncias para festejar por 180 dias. Queria mostrar toda a sua riqueza e poder. Sua rainha Vasti também fez um banquete para as mulheres da casa real. Em certo ponto, o rei, já alterado pelo vinho, mandou que trouxessem a rainha à sua presença para que desfilasse, para que todos vissem como era bela. Mas a rainha Vasti recusou-se a desfilar diante dos convidados do rei, de modo que ele se enfureceu sobremaneira. Então o rei chamou os sábios do reino e perguntou, de acordo com a lei, qual era a punição que deveria ser dada à rainha Vasti por desobedecer à ordem do rei. Os sábios responderam: a rainha não pecou somente contra o rei, mas também contra os príncipes e contra todos os povos que há nas províncias do reino, porque todas as mulheres saberão o que fez a rainha, de modo que desprezarão a seus maridos, dizendo que se a rainha não obedeceu, elas também não obedeceriam. Aconselharam ao rei que a rainha Vasti nunca mais entrasse na presença do rei, e que a coroa dela fosse dada a outra mulher. Pediram ainda que se decretasse que em todas as províncias do reino, que o homem era o senhor de sua casa, portanto, a mulher lhe devia o respeito. Passado este episódio, saiu um decreto do rei para que todas as mulheres virgens e bonitas do reino fossem convocadas para uma seleção. E é assim que Esther é levada para o palácio. Uma jovem órfã judia que vivia com seu primo Mardoqueu, que a adotou como filha. Ela não revela sua verdadeira identidade para ninguém, seguindo as recomendações de Mardoqueu. Esther foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres ao palácio, e lá ela ficou sob cuidado de Hegai, um dos eunucos responsáveis pelas mulheres. Neste local, as moças passariam por um tratamento de beleza com duração de 1 ano. Hegai simpatizou muito com Esther. Este lhe deu 7 moças para lhe ajudarem com seus cuidados, e a colocou no melhor lugar da casa das mulheres. Passado 1 ano, o rei começou a chamar as moças que haviam sido selecionadas. Por fim, Esther foi chamada à presença do rei, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Mardoqueu sempre vinha visitar Esther, e ela ficava esperando por ele na porta do palácio. Certo dia, Mardoqueu ouviu 2 servos que trabalhavam no palácio, indignados, tramando tirar a vida do rei Assuero. Mardoqueu relatou tudo isso para Esther, que por fim contou ao rei Assuero. Desmascarada a trama, os 2 servos foram enforcados. Depois deste acontecimento, o rei Assuero decidiu honrar um homem que morava em seu palácio chamado Hamã. Este era Agagita. Os Agagitas eram inimigos antigos do povo judeu. Deus ordenara ao rei Saul que os destruísse completamente, mas Saul não obedeceu. O rei ordenou que todos se prostrassem na presença de Hamã, mas Mardoqueu descumpria essa ordem e não se curvava porque era judeu e se mantinha fiel a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Hamã
e ele ficou muito irritado. Sua raiva, porém, não se limitou apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Amã, então, se dirigiu ao rei para conseguir o seu favor contra os judeus, contando a seguinte história. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. O rei atendeu o pedido de Ramã e enviou um decreto alertando a todos os povos que viviam em Suzã que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças e velhos, no dia 13 do mês de Adar. Os judeus não poderiam se defender nem fugir. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto do rei, rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco e cinzas. Essa prática era tradição entre os judeus para expressar tristeza. Mardoqueu se dirigiu à entrada do palácio e lá clamou amargamente. A rainha Éster, ao saber disso, enviou roupas para cobrir seu tio, mas ele não as aceitou. Um dos servos de Éster lhe contou tudo o que havia acontecido no reino e o decreto que o rei havia proposto contra os judeus. Éster enviou um de seus servos para dizer a Mardoqueu: não há nada que eu possa fazer. Você sabe que qualquer homem ou mulher que se apresentar diante do rei sem ser chamado é morto, a não ser se o rei entender seu cetro em sua direção para que viva. E nestes 30 dias não fui chamada para comparecer diante do rei. Então Mardoqueu respondeu a Éster: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, e que de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Éster respondeu: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas moças jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e eu tiver que morrer, morrerei. Então Mardoqueu fez conforme Éster ordenara. Então no 3º dia, Éster vestiu suas melhores roupas e entrou no pátio interno do palácio. Ao avistá-la, o rei se agradou de Éster e estendeu o cetro de ouro em sua direção, demonstrando que ela não seria morta. E o rei Assuero lhe disse: o que queres, minha rainha? Te dou até metade do meu reino. E disse Éster: peço que o rei e Amã compareçam ao banquete que vou preparar hoje. O rei concordou e manda Amã se apressar. Estando o rei e Amã assentados à mesa do banquete, o rei pergunta a Éster novamente: qual é o seu desejo? E retorna a afirmar que daria até metade de seu reino. Éster respondeu: se te parecer bem, venha o rei e Amã novamente a um banquete que vou preparar amanhã, e lá eu lhe farei um pedido especial. Amã saiu do banquete muito alegre, se sentia honrado por ter sido convidado pela rainha Éster. Quando saía do palácio, cruzou com Mardoqueu na porta de entrada, porém ele não se curvou, nem sequer se moveu. Amã, muito irado, conteve-se e foi para casa. Chegando em casa, convidou seus amigos e sua mulher para uma festa, e durante a festa se gabava contando para os convidados sobre suas riquezas e sobre a honra que o rei tinha lhe concedido. Contudo, afirmou: tudo isso não me satisfaz enquanto vir aquele judeu Mardoqueu assentado à entrada do palácio. Então Zeres, sua mulher e seus amigos lhe disseram: faz uma forca de aproximadamente 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, assim você poderá acompanhar o rei e alegrar-se no banquete. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Naquela mesma noite, o rei Assuero perdeu o sono. Então mandou que lhe trouxessem o livro de registro de crônicas, onde ficava escrito tudo o que acontecia no palácio. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado o plano de morte contra o rei. O rei perguntou:
Que recompensa foi dada a esse homem que salvou minha vida? Nada foi feito. Respondeu seus servos. Nessa mesma hora entrou Amã decidido a pedir que o rei enforcasse a Mardoqueu. O rei pergunta a Ramã: o que pode ser feito com um homem a quem o rei deseja honrar? Ramã imediatamente supôs em sua mente que esse homem era ele mesmo. Então respondeu: mande trazer as roupas reais que o rei usa e também o cavalo real, que o rei monta, e mande colocar uma coroa real em sua cabeça. E mais, ordene os mais altos funcionários do reino que vistam as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois levem o homem montado no cavalo real pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei falou a Ramã: apressa-te e faça exatamente isso que disseste ao judeu Mardoqueu, e que todas as suas sugestões sejam colocadas em prática. Ramã cumpriu a ordem do rei e fez exatamente tudo quanto ele mesmo sugeriu, e andou com o Mardoqueu montado no cavalo anunciando: assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, e Amã retornou para sua casa, angustiado e com a cabeça coberta. Em casa, contou todo o acontecido à sua mulher, que lhe disse: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não terás chance contra ele, certamente cairás prostrado diante dele. Nesse mesmo momento, os servos do rei vieram buscar Amã para o segundo banquete que Ester havia preparado. O rei Assuero e Amã estavam reunidos com Ester à mesa, e o rei mais uma vez perguntou a Ester: qual é o seu pedido? E respondeu Ester: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada. Então o rei Assuero falou à rainha Ester: quem é este homem que planejou fazer essas coisas que você está dizendo? Respondeu a rainha: este homem mau e opressor é este Ramã. Quando ouviu isso, o rei saiu furioso para o jardim do palácio. Então Ramã se jogou ao pé de Ester para implorar por sua vida, pois sabia que a morte era certa. Quando o rei voltou, Ramã estava caído prostrado sobre a cama em que estava a rainha Ester. Então disse o rei: você também quer forçar a minha esposa na minha frente? Saindo esta palavra da boca do rei, imediatamente seus servos cobriram o rosto de Amã com um véu, mostrando que ele fora condenado à morte. Então, disse Arbona, um dos eunucos do rei: Amã construiu uma forca para enforcar o judeu Mardoqueu. Então disse o rei: enforque-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Então a ira do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Ester contou ao rei que Mardoqueu era seu primo. Então o rei deu a Mardoqueu o seu anel real, que antes tinha dado a Amã. E Ester colocou Mardoqueu como administrador da casa de Amã. Ester procura o rei novamente, curvando-se chorou e implorou que revogasse a maldade que Amã havia intentado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, que se pôs de pé. Mas o decreto para o extermínio dos judeus foi dado pelo rei e selado com o anel real, e pela lei dos persas não poderia ser anulado. Disse, porém, o rei à rainha Ester e a Mardoqueu: escreva para judeus o que bem parecer a vocês, assinem meu nome e selem as cartas com o anel real. Falem o seguinte: o rei concede a todos os judeus de todas as províncias a possibilidade de se defenderem e lutarem por suas vidas contra todos que tentassem atacá-los. Mas no dia marcado para o extermínio dos judeus, aconteceu exatamente o contrário que Amã tinha planejado. Os judeus destruíram os seus inimigos. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. E muitos entre os povos da terra se autodeclararam judeus, pois caiu
um grande temor sobre eles. Mardoqueu se tornou o segundo no reino, depois do rei Assuero, trabalhando pelo bem e prosperidade de toda a nação. Mardoqueu decretou a todos os judeus que comemorassem todos os anos, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, o grande livramento que Deus tinha concedido a eles. E aí, gostou de conhecer a história de Esther? Então curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível da Bíblia. Que Deus te abençoe.